Bowmore, 12 anos. Bora provar? E hoje é dia de falar de Bowmore, 12 anos, esse rótulo que foi o primeiro da destilaria a desembarcar aqui no Brasil, agora aí no segundo semestre de 2021, então é realmente um lançamento que a gente tem aqui no Brasil. E o que veio, né, foi o rótulo de entrada, né, da destilaria, mas que tem uma relevância importante, afinal de contas ele é o rótulo de referência da Bowmore. Aqui a gente tem a típica destilaria de Islay, inclusive uma das mais antigas da Escócia, né, em operação. Eles inclusive divulgam isso na própria embalagem. Essa destilaria funciona, né, opera desde 1779 e foi a primeira de Islay a ser licenciada. E esse daqui, o Bowmore 12 anos, é o seu carro-chefe. Essa destilaria tem algumas particularidades que colocam ela num lugar bem distinto das demais que a gente encontra na região de Islay. Isso porque hoje, né, existe essa guerra por turfa, né, quanto mais turfado melhor, e a Bowmore não segue esse caminho. Eles produzem, né, um new make a partir de uma cevada maltada com aproximadamente 25 ppm de fenóis de turfa. E o que hoje pode parecer pouco é, na verdade, uma prática que já era corriqueira, e desde que a Ardbeg trouxe o Ardbeg 10 anos, seu rótulo mais conhecido, é que começou de fato, né, essa introdução de níveis cada vez maiores, né, de turfa nesse processo aí da malteação dos grãos. Falando em malteação, a Bowmore ainda é uma das poucas destilarias, não só de Islay, mas da própria Escócia, que ainda tem, né, esse processo de malteação dos seus grãos de cevada. Não que hoje eles consigam atender 100%, né, da própria produção, mas aí aproximadamente 40% do que é produzido pela Bowmore é de cevada malteada na própria destilaria. Então são eles que fazem esse processo, inclusive da própria turfagem, né, defumação dessa cevada. Falando ainda nessa questão de processo, um outro fato curioso é que, além de eles não usarem tanta tufa, né, tanta fumaça de tufa nesse processo de malteação, eles também têm ali no seu processo de destilação um corte de calda um pouco alto, né, fica aí em torno de 61%. O que é que acontece? No processo da segunda destilação, né, quando o destilado já está lá, né, slow wines já estão lá no Spirit Still, a destilação começa, né, e ali vem uma graduação alcoólica bem mais elevada. Essa primeira fração é descartada, que é da cabeça. Depois a gente tem ali a fração do coração, que é usado, né, para depois ser maturado. E por fim a cauda, que também é desprezada ou normalmente usada, né, para outras destilações de uísque. E no caso da Bowmore, ele faz esse corte aí quando a graduação ainda está bastante elevada. O que é que isso traz de informação relevante para esse rótulo aqui? Porque na prática, os fenóis de turfa são moléculas pesadas, né, são cadeias complexas e estão justamente nessa última fração da destilação. Então, quanto maior, né, a graduação no corte da cauda, menor vai ser a percepção, né, do que a gente tem de referências, né, esfumaçadas vindas aí dos fenóis. Bom, esse rótulo aqui especificamente, ele é maturado em principalmente ex-bourbon, ainda que a destilaria não revele a composição exata, que se acredita que exista também aqui alguma proporção mínima de sherry, mas aí não para trazer uma referência, né, vínica para esse rótulo. Muito mais para criar aí uma padronização, né, de produto, também trazer alguma complexidade, ainda que a Bowmore, dentro da Escócia, principalmente de Islay, seja uma referência nesses uísques de perfil esfumaçado,
com alguma influência vínica, né? Como por exemplo o 15 anos, que ele é maturado por 12 em barricas ex-bourbon e depois aí é finalizado por 3 anos em ex-sherry, mas não é o caso desse cara aqui. Bom, é um rótulo que chegou ao Brasil, né? Garrafa de 750 ml. Graduação, eu acho que é um ponto aí que pesa um pouquinho contra, né, o rótulo. São 40% de graduação, né, a mínima aceita na legislação escocesa. Talvez aí se ele tivesse uma graduação um pouquinho mais elevada, né, 43%, 46%, a gente tivesse um pouquinho mais de corpo no rótulo, mas como aqui a gente já tem um new make, um destilado já bastante denso, oleoso, afinal de contas os destiladores da Bowmore, eles têm ali o pescoço reto, né? Não chegam a ser ascendentes nem descendentes. É um tipo de destilador, de equipamento que ele promove pouco refluxo. Então a gente consegue já ter um new make muito oleoso e com genérico. Bom, e agora que eu já falei do nosso Bowmore, 12 anos, bora provar? Vou servir aqui minha dose em mais uma taça exclusiva da Whisky Prime. Se ainda não conhece, vão lá, mandem uma mensagem para o boy do copo, Osvani, que ele vai atendê-los com o maior prazer. Abraço, Osvani! Isso aqui foi um presente que eu ganhei dele. E vou servir aqui nessa belíssima taça que tem uma retenção aromática fantástica. Bom, como de costume, começando pelos aromas. Bom, como é de se esperar, a primeira referência é a tufa, né, as notas esfumaçadas. Traz aqui também uma referência de malte, algo vegetal. E uma notinha aí também apimentada, bem interessante. Pela graduação alcoólica e também pela própria maturação, né, afinal de contas são aí pelo menos 12 anos em barril, o álcool, né, a sensação alcoólica está bem controlada. E acaba aí sendo também um whisky com algumas notas doces, principalmente aí um caramelo e uma baunilha. Bora provar? Em boca, essa questão da tufa, né, que eu passei um pouquinho antes, de ter aí 25 ppm, ter um corte de cauda com a graduação alcoólica mais elevada, trazem aquela expectativa de que a gente não vai sentir tanta tufa. E de fato, se a gente compara com Ardbeg, por exemplo, a própria Laphroaig, ele é um rótulo que ele é menos esfumaçado no aroma e também menos esfumaçado no paladar. E o que pode parecer algo negativo para alguns consumidores, entusiastas principalmente, eu vejo de uma forma muito positiva. Isso porque a gente tem sim aqui a tufa, ela é a primeira referência gustativa na boca, só que como ela não está tão potencializada, a gente consegue aqui perceber também as outras informações da maturação, principalmente as do barril. Então ele é um whisky que ele tem uma sensação de dulçor em boca muito mais elevada do que a gente teria, por exemplo, no Ardbeg 10 anos, no próprio Laphroaig 10 anos, além de também ter outras referências aqui. Então eu sinto essa tufa, esfumaçado de boca, uma carne, aquela notinha iodada tão típica de Islay está aqui presente também. A Laphroaig, né, uma destilaria que está junto com a Bowmore e com a Ardbeg à beira-mar, né? Então são destilarias que também trazem essa referência dos ventos marítimos, né? Como alguns costumam chamar, e isso também a gente sente aqui, né? Essa notinha aí salobra, uma salinidade. E a única coisa que neste rótulo aqui eu acabo colocando como um ponto contra, quando a gente compara aí com essas outras destilarias, né, esses rivais especificamente, inclusive em preço aqui no Brasil, é que a finalização, o acabamento não é tão prolongado, ele é curtinho na boca. Então você engole aqui, referência doce, referência esfumaçada, aqui no fundo de boca
algum apimentado, mas ele não perdura. Então aqui já está se exaurindo nessa referência do retrogosto, mas obviamente convidando aí a um segundo, terceiro, quarto gole. Talvez, né, em decorrência aí dessa graduação que de fato poderia ser um pouquinho maior, mas ainda assim é um rótulo que atende bem a dois perfis de consumidores. Aquele que está entrando no mundo dos turfados, então um rótulo que ele não assusta, porque ele não tem nenhum tipo de agressividade, seja alcoólica, seja na própria questão do esfumaçado. E um segundo público consumidor que é o próprio entusiasta, né, que obviamente acaba buscando aqueles rótulos mais esfumaçados, mais turfados, mas depois que conhecem essa referência, acabam querendo descobrir o que é que Islay também tem a mais para oferecer. E aqui está uma belíssima opção, o Bowmore 12 anos, que inclusive está disponível na Whisky Experience. Então, se você ainda não conhece, deixa a recomendação Bowmore 12 anos. Um abraço e até o próximo gole.